Você que tá aí deve estar imaginando que bebês só se comunicam através do choro. Então eu já vou adiantar para você aqui que não, eles se comunicam de formas muito mais complexas do que você pode estar imaginando. Ou do que eu imaginava até um tempo atrás também. Mas tá tudo bem, a gente vai conversar sobre isso hoje. É um vídeo um pouco mais teórico, até me vestir de uma forma um pouco mais elegante. Apresentável, respeitosa. Troquei o óculos, olha que coisa linda. Vamos parar de enrolar, depois do recadinho do paizinho a gente volta com o tema do vídeo. No recadinho do paizinho de hoje, uma coisa super rápida, super simples. Se você gosta desse canal, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui e você quer se tornar um apoiador, clicando aqui no botão do Seja Membro, você vai se tornar um membro apoiador do meu canal e vai poder acompanhar as coisas no backstage, entendeu? Vai ter acesso ao chat dos apoiadores, que a gente conversa, se ajuda, troca ideia, tem ideias, manda sugestões de temas. É uma coisa muito linda. E tudo isso a partir de R$ 7,99 por mês. Se você pode ajudar, é o quê? Uns 2 cafezinhos? Faça isso pelo paizinho. Quem sabe se a gente não se encontra lá e troca uma ideia no chat. Clica aqui. Bom, então vamos lá. A gente está falando aqui de bebês pequenos, né? Então bebês de 4 meses, 1 ano, aqueles bebês que a gente acha que só se comunicam através do choro, porque, né, enfim, que é a forma, vamos dizer que é a forma básica que as pessoas falam. Eu também costumo falar muito que é a forma básica, mas na verdade não é exatamente a forma básica de comunicação, o choro nos bebês. Ela é tipo o último nível da forma básica de se comunicar. Entendeu a diferença? Porque assim, é como o bebê está sentindo alguma necessidade. E aí ele está, sei lá, com fome, está precisando de colo, está sentindo inseguro, inquieto, está sentindo algum desconforto. Ele vai, através de alguns primeiros sinais sutis, ele vai tentar comunicar essa necessidade. Alguns bebês, quando sentem fome, começam a fazer o movimento de abrir e fechar a boca. Você começa a perceber, aí vai crescer com algum desconforto, ela vai reclamar antes de tornar isso num choro de verdade. E aí a gente que está ali no dia a dia, tentando desenvolver uma proximidade maior e sermos responsivos ao que os nossos bebês nos dizem, a gente vai acabar entendendo essas sutilezas. Eu acho que ele tá com cólica, eu acho que ele tá com sono. E aí você vai descobrindo isso e vai tentando desvendar o que o seu bebê tá querendo dizer com você. Mas assim, quanto mais você tenta, mais afiado você fica e menos o seu bebê vai chorar. Essa é a grande coisa da responsividade com relação aos nossos bebês. A gente vai ficando cada vez mais afinado, atunado ali e ele vai chorar cada vez menos. E isso é ótimo. Não porque os nossos filhos não podem chorar, é errado e tal. Não, é porque na verdade o choro é aquele última etapa ali, é o último degrau. Então se a gente consegue fazer com que, na maioria das vezes, a gente consegue atender sem isso escalonar para um choro, ele vai ser exposto a níveis menores de cortisol e isso é bom para o desenvolvimento dos bebês. Porque imagina, você tem lá o cérebro e ele está em pleno desenvolvimento, porque ele desenvolve pra caramba nesses primeiros anos de vida. E aí tá ali desenvolvendo, usando toda a energia que ele pode para poder desenvolver e criar novas sinapses e tudo mais. O tempo que ele vai estar lutando ou gastando ali de energia para lidar com, enfim, o cortisol, né, que é o hormônio de estresse que está irrigando o cérebro dele em alguma questão que esteja passando, isso tudo ele vai estar perdendo esse tempo que ele poderia estar desenvolvendo, esses recursos que poderiam estar sendo utilizados para desenvolver o cérebro do bebê. Não significa que seu filho chorar uma vez, chorar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, significa que ele vai ter problemas de desenvolvimento cerebral. Não estou falando isso. Eu estou falando que quanto mais a gente consegue ter essa ligação mais próxima, melhor para o bebê, melhor para a gente. E isso daí impacta diretamente no vínculo de apego seguro que a gente está querendo construir com os nossos filhos, porque é justamente esse lance de tem uma necessidade. Sei que o meu pai ou minha mãe vai atender prontamente ou o mais rápido possível com uma seguinte solução X que vai resolver esse meu problema. Então isso vai ajudar a criança a criar essas ligações e vai se sentir segura no mundo e se sentir segura também com você. Isso é uma coisa. E aí você fica pensando assim, mas isso não é verdade, bebês são bebês só choram e fazem cocô. Pode até ser engraçado, pode até funcionar num show de stand-up que você esteja fazendo aí sobre filhos, mas assim, não é verdade, né? A gente tem que entender que eles são muito mais complexos, são seres sociais e que estão desesperadamente buscando se vincular com outras pessoas. No caso, nós, cuidadores principais. Tem um experimento clássico, incrível, que eu vou falar um pouco agora sobre ele com vocês aqui, que é o The Still Face Experiment, que é o experimento do rosto parado, o experimento da cara parada, paralisada. O Hugo aqui me corrigiu, me fez uma sugestão melhor de tradução para o The Still Face Experiment como sendo... rosto estático.
O experimento do rosto estático. Então tá bom, cada um traduz do jeito que quiser, tradução livre. Esse experimento ele foi proposto pelo psicólogo Edward Tronick e ele é um experimento muito incrível porque justamente consegue mostrar pra gente as sutilezas na comunicação dos bebês. Então, explicando em termos gerais, ele pegava ali uma mãe e um bebê, bebês novos até 1 ano de idade, colocava um de frente para o outro. Durante algum tempo, essa mãe interagia, o bebê sentava tipo num cadeirão, né? E aí a mãe ficava interagindo verbalmente, conversando, fazendo piada, fazendo careta e respondendo aquilo que o bebê trazia. Então o bebê apontava para algum lugar, aí a mãe também olhava e ria. O bebê ria, ela ria de volta. O bebê falava alguma coisa, ela tentava conversar de volta com o bebê. E tudo isso. E em dado momento, essa mãe simplesmente para de fazer essa interação social com o seu bebê. Para. Ou seja, fica com a cara estática ali, parada, olhando pro filho, pro bebê, e não faz mais nada. E olha, é surreal a rapidez com que o bebê percebe que tem alguma coisa estranha. Em questões de segundos, aquele bebê já percebe que não tem alguma coisa ali que não está certa, sabe? E começa desesperadamente a dar sinais para tentar trazer a mãe de volta para aquela situação que ele está acostumado, que ele está, né, confortável e que ele se sente seguro. Então ele tenta sorrir, ele tenta apontar de novo para ver se a mãe olhava, né? Ele tenta falar alguma coisa, ele tenta dar um grito, mas você percebe que ao longo dos minutos, isso deve durar mais ou menos uns 2 minutos, eu acho, esse experimento, a coisa começa a escalonar. É aquele bebê que começa só com um sorriso ou só com uma interjeição de desconforto, começa a ficar muito ansioso, começa a ficar nervoso, começa a dar uns gritos mais estridentes e começa a se debater, estica os 2 braços numa tentativa desesperada de agarrar a mãe, que, né, mas não alcança, e nesse processo todo acaba culminando no choro. Né? A criança começa a chorar e demonstrar que chegou no máximo que ela conseguiria controlar de desconforto, de insegurança. E aí, é claro, né, o experimento interrompe, a mãe volta a falar com o bebê e volta a conversar, volta a interagir, fazer aquelas interações ali e o bebê volta ao normal, né? Ou seja, ele volta a se sentir seguro novamente, para de chorar e tá tudo bem. Esse experimento, ele é tão importante, mas tão importante, porque ele justamente mostra essa sutileza de como que um bebê, mesmo pequeno, ele consegue fazer essa troca, essas interações de comunicação, mesmo não verbais, ou algumas vezes verbais também, mas na maioria das vezes não verbais, e a gente às vezes acha que isso não acontece. E isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, é muito legal a gente falar de bebê que chora, bebê que faz cocô, tá, pode ser engraçado. Mas a gente tem que entender que os bebês eles têm uma forma bem complexa de se comunicarem e quanto mais a gente presta atenção neles, mais a gente vai conseguir fortalecer esse vínculo. E por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque tem um link muito importante, esse experimento ele não é novo, né? Ele já tem alguns anos aí que ele saiu, mas a gente consegue trazer esse experimento para hoje, para agora, aí na sua casa, para talvez esse momento mesmo. Você consegue reproduzir esse experimento com facilidade, às vezes até inconscientemente com o seu próprio bebê, e você não entende a reação dele. Sabe o que é? É o celular. Pois é, o experimento da face estática, do rosto estático, como o Hugo aqui me corrigiu, né, no meu inglês horroroso, ele é reproduzido hoje, nesse exato momento, aí na sua casa, com o seu bebê. Quando você está olhando para o seu celular, com o bebê no colo. E assim, eu já fiz isso com a Maia, tá? Não vou dizer que eu sou perfeito, não. Você tá ali no celular, olhando ali o Zap, olhando o Facebook. Se bem que o Facebook já meio que morreu, né? Eu não vejo mais, não. Tá ali no Instagram, tá, comentário, isso aqui, pá, olhando ali alguma coisa, textão. Aí você esquece que você tá com o bebê no colo. E esse bebê, ele tá tentando fazer todas essas coisas que aquele bebê do experimento fez, mas você não tá vendo, porque obviamente você tá ali, ó. Então você está sendo o próprio rosto estático pro seu bebê, sem um Edward Tronick atrás dizendo pra você fazer isso. Entende? Eu tô falando isso rindo, mas é um negócio muito sério. E aí, sabe o que acontece? Você tá fazendo esse experimento, mesmo sem ter sido convidada pelo psicólogo lá, mas o que acontece? O bebê começa a protestar. Você não percebe os primeiros sinais de protesto. E aí, daqui a pouco, o que acontece? O bebê começa a chorar, começa a ficar agitado e começa, às vezes, até a bater. Tem bebê que dá tapa no celular do pai e da mãe, de tão irritado que ele fica com aquele negócio. E é exatamente isso que acontece. E às vezes a gente acaba achando que aquele bebê tá mimado, que aquele bebê quer manipular, que ele quer toda a atenção. Se a gente der atenção, esse bebê já vai ser uma criança mimada no futuro. E não é. É só um desejo incontrolável, uma necessidade imensa de se conectar e de se comunicar com o seu cuidador principal. Eu sei que é exaustivo, eu sei que é cansativo. Às vezes a gente precisa de uma
né, para espairecer e tal. Mas a partir do momento que a gente começa a criar consciência disso, fica mais fácil pra gente entender que, peraí, será que a gente precisa disso agora mesmo? Ou será que não é só um hábito? Será que não tá se tornando, sabe, um hábito de você pegar e olhar? Às vezes você tá, será que eu não tô me sentindo entediado ou entediada e para isso eu já saco logo o celular para olhar o que tá acontecendo? Será que eu não tô me sentindo mal por estar em casa com meu bebê enquanto que as outras pessoas estão vivendo lá fora? Isso me causa ansiedade, eu vou e plá o saco para fugir daquela situação? Todas essas coisas são reais. Eu não estou dizendo que isso é menor, que isso não é algo que você deveria estar sentindo. São sentimentos reais e que a gente precisa entender, internalizar e perceber esses sentimentos, sentir esses sentimentos conscientemente, e isso vai tornar com que as coisas sejam mais fáceis, sabe? Não estou falando que você tem que lutar contra esse sentimento, mas sim, peraí, eu estou querendo agora pegar o meu celular, mesmo com o meu bebê no colo, porque eu estou me sentindo ansioso, estou me sentindo entediado. Tá, então se estou me sentindo entediado, vou tentar fazer alguma coisa com o meu bebê, tentar fazer alguma outra coisa diferente, vou tentar entender que as outras pessoas que estão postando fotos incríveis, viajando pelo Brasil inteiro, provavelmente não devem ter essa vida toda maneira que tem no feed dos Instagrams delas ali, e talvez isso só me cause ansiedade, talvez eu devesse seguir menos pessoas. Olha quanta coisa pode se desdobrar de uma percepção que você faz sobre si mesmo, sobre como você está sentindo, a partir de um protesto do seu filho. E como que isso pode, na verdade, beneficiar a relação que você está querendo construir com o seu filho pelo simples fato de que você está percebendo o que está acontecendo com você. Não estou falando que você deve se julgar, se sentir mal por isso. Apenas perceba. E aí, a partir disso, você vai conseguir identificar os seus padrões e entender o que você pode fazer para amenizar isso. Ou para, pelo menos, não colocar a culpa no bebê, porque, na final de contas, ele está fazendo o que qualquer ser humano bebê deveria fazer, que é buscar conexão, buscar contato, buscar toque, buscar afeto. Então, assim, é assim que funcionam as coisas. A gente não pode lutar contra a natureza. Então vamos tentar entender como é que isso bate na gente pra gente tentar melhorar as coisas como um todo. Olha, eu sei que esse vídeo pode ter sido uma surpresa pra você. Você não, eu quero saber como é que os bebês se comunicam. E de repente, tal, meu celular. E aí você fica, o que aconteceu? Pois é, foi tudo planejado minuciosamente aqui. Porque a gente tem um propósito aqui de tentar provocar uma reflexão. Então, se você pensou nisso agora e se isso te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Deixa, inclusive, aqui nos comentários #caraparada. E aí eu vou entender que você conseguiu ver esse vídeo até o final e vou ficar muito feliz de saber que você está assistindo esse vídeo até o final. Então, #caraparada. Não é nada de rosto estático, não. Que é caraparada, tá bom? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil. E se foi útil, não esquece de se inscrever no meu canal e ajudar a divulgar ele por aí, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.